Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com você? É muito bom ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com calma, com tempo e com profundidade. Queremos que você conheça a Escritura, mas não apenas pelo conhecimento. Queremos que você tenha condições de melhor fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Se você quiser aprofundar seus conhecimentos sobre a Palavra de Deus, eu sugiro que você visite a página biblia.com.br. Lá você poderá encontrar estudos bíblicos de diversos temas e também poderá pedir para que a Novo Tempo envie para você materiais para aprofundar seu conhecimento na Palavra de Deus. Além disso, você pode acompanhar os nossos programas com informações dos convidados, curiosidades e horários, acessando o endereço das redes que aparecem aí na sua tela. Toma nota, biblia.com.br e também os endereços das nossas redes sociais, onde você terá acesso a diversas informações sobre o nosso programa. Eu quero ler um verso muito interessante para você, para nós, Provérbios 22, 28. Você pode pegar a sua Bíblia agora e acompanhar. Provérbios 22, 28 diz assim: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Este texto fala de história, este texto fala de identidade. Sabe que é muito importante nós conhecermos a nossa história, conhecermos a nossa identidade, porque se nós não temos esse conhecimento, corremos o risco de sermos como crianças que poderão facilmente ser conduzidas por outros, que nos darão a versão da história. Por isso, no programa de hoje, vamos estudar o passado da igreja cristã, para melhor compreendermos o momento em que nós vivemos hoje. Seja bem-vindo. Está começando o programa Teólogos. É muito bom ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus com calma, com profundidade, e sempre temos convidados especiais que nos ajudam a compreender melhor o texto bíblico e os temas que dão sentido à Palavra de Deus. E nós estamos iniciando a terceira temporada do nosso programa, e por isso eu agradeço, porque você tem acompanhado todos esses momentos aqui no programa Teólogos. Hoje nós vamos estudar um tema muito importante, tem que ver com a história da igreja. E conhecendo a história da igreja, obviamente, no passado, nós vamos conhecer a história da nossa própria identidade como membros de uma igreja, como filhos e filhas de Deus, como cristãos. Para isso, hoje nós temos dois convidados especiais. O primeiro deles é o pastor Dr. Rodrigo Folles. Seja bem-vindo, muito obrigado por você estar conosco aqui. É um prazer. Rodrigo, conta para nós onde você trabalha e o que você faz no momento. No momento, eu sou professor no Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, uma das nossas universidades da Igreja Adventista. Eu estou alocado no campus Engenheiro Coelho. Engenheiro Coelho. Dou aulas lá, tanto no curso de Teologia quanto no curso de Comunicação Social. E também dirijo a nossa editora, a Unaspress, que é a editora universitária do UNASP, que produz obras acadêmicas. Aliás, nós estamos aqui, amigos, com uma obra de peso, né? Essa é de peso, literalmente. Quantas páginas, Rodrigo, tem essa Ela obra tem aqui? 42 páginas. Os amigos podem apreciar essa obra aqui, né? Pneumatologia, pessoa e obra do Espírito Santo. Certamente você não vai encontrar uma obra tão completa a respeito desse tema, né, Rodrigo? Não encontra. Essa aqui é uma das mais completas no mundo. Isso aqui foi um simpósio teológico que toda a divisão sul-americana produziu. Então, são teólogos adventistas do mundo todo vieram para cá, em Foz do Iguaçu, reunidos, discutindo esse assunto. Então, é inédito, não é uma tradução, é um material realmente produzido. E, sistematicamente, ele tem toda a sistemática do Espírito Santo, ele tem toda a teologia bíblica do Espírito Santo, ele passa em todos os livros, e ele também tem a aplicação, o que significa a doutrina do Espírito Santo para a igreja hoje. Então, eu imagino que o nosso amigo ou amiga está interessado nesse material. Como faz para adquirir esse material? É só entrar no unaspstore.com.br e lá você vai ter este e todos os outros materiais que o UNASP produz. Muito bem. Ô, Rodrigo,
Muito obrigado por sua presença conosco. Prazer. Você estudou, qual é a sua área de formação? A minha área de formação, na graduação, eu fiz tanto teologia quanto comunicação social. Depois eu fui para o mestrado em comunicação e doutorado em ciência da religião, / teologia, ambos aí na Metodista, na Universidade Metodista de São Paulo. Ali eu falei bastante sobre a transmissão da memória religiosa, como a gente transmite a religião de um grupo social para o outro, de uma geração para outra. Então, eu tive bastante essa preocupação. Muito bem, aliás, tem tudo a ver com o tema que nós vamos discutir hoje e em outros momentos também. Muito bem, o nosso outro convidado especial é o professor doutor Fábio Augusto Darius. Isso. Fábio, muito obrigado por você estar conosco. Um prazer. Onde que você trabalha? Assim como o Dr. Folles, eu trabalho lá no UNASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Eu leciono nos cursos de História, no curso de Teologia, também no mestrado em Educação. Muito bem. E qual que é a sua área de formação? Eu sou historiador Você é historiador. por formação. Aí eu fiz o mestrado e o doutorado em Teologia Histórica em São Leopoldo, na Escola Superior de Teologia, Que a interessante. ESTE. Né? Uma boa escola, uma boa instituição. Eu tive Excelente. o prazer de fazer o meu pós-doutorado em Teologia Sistemática Recomendo. nessa escola, muito boa Fantástico. mesmo. Fábio, você tem pesquisado o quê? O que você pesquisou, por exemplo, no mestrado e no doutorado? Basicamente, eu pesquisei o século XIX e, privilegiadamente, Ellen White, no contexto do século XIX. Ellen White, enquanto filha e mãe de seu próprio tempo. Muito interessante. Aquela que recebeu, né? E aquela que, inspirada, né? Nos legou tantas coisas tão importantes até hoje. Então, foi o meu contexto no mestrado e doutorado. Muito bem. Rodrigo e Fábio, muito obrigado pelo tempo de estarem conosco e agradecemos também ao UNASP Campus Engenheiro Coelho, porque permitiram a vinda desses dois professores doutores para esclarecer e para ajudar a compreender melhor o tema de hoje. Aliás, Rodrigo, podemos começar com o seguinte: por que é importante uma pessoa comum, uma pessoa que vive seu dia a dia, que não é pesquisador como você, não é um acadêmico, por que ela precisa ter consciência da história, da historiografia? Por que isso é importante para o dia a dia? É muito importante, né? Você sabendo ou não da história, a história te influencia. Nós somos quem somos hoje, chegamos como pessoa, como religião e como país, nação, mundo, a viver o que vivemos por causa que a história nos conduziu até agora. Então, estudar a história, ela serve para duas coisas: entender por que somos quem somos, pensarmos o futuro a partir disso, e também para evitarmos os mesmos erros que cometemos no passado. Então, um povo sem história é um povo que tende a cometer erros novamente, os mesmos erros, em vez de melhorar. Então, aí está a importância do estudo da história como um todo, e eu acho que aplica para a igreja também. A igreja, quando olha para o seu passado, ela entende por que nós chegamos aqui, e ela pode pensar aonde nós gostaríamos de chegar, pela graça de Deus. Interessante. Ô, Fábio, você é um historiador. Faz a diferença ter o contexto, o marco histórico para compreender o texto bíblico? Sem a menor dúvida. E eu até posso citar aqui o historiador Eric Hobsbawm, né, o recém-falecido, há poucos anos atrás. Ele escreveu um livro chamado Era dos Extremos, e logo na introdução ele diz o seguinte: o historiador serve como nunca na história da humanidade, porque ele basicamente serve para lembrar o que as pessoas estão esquecendo, né? E a pós-modernidade tem facilmente esquecido dos marcos antigos, das memórias, né? O texto que lemos aqui, Provérbios. Justamente. Então, o historiador e o teólogo têm hoje uma importância sem par na história, não só da igreja, mas do Ocidente, eu diria, até sem exagero, porque a gente não consegue ler a Bíblia com a profundidade que devemos ler sem o contexto histórico, sem o marco histórico que dá o sentido, né? Muito interessante. Rodrigo, nesse viés, nesse contexto, então, como é que nós podemos conceituar a memória e por que ela é importante? Ok. A memória, o conceito de memória é um estudo recente dentro da historiografia, aí vem a partir da década de 60, isso é recente dentro dos estudos acadêmicos, que é a preocupação de como um povo, um indivíduo ou um grupo social, ele olha para o passado e reconstrói esse passado. Qual é a lupa que nós usamos para determinar por que nós chegamos até agora?
a construção da memória é este olhar para o passado e falar, nós fizemos lá no passado isso, o passado significou isso, e por isso nós vamos caminhar aqui. Então, quando nós pensamos na construção da memória, nós estamos pensando intimamente na construção da identidade de um povo. Então, pensar memória e história, nós estamos pensando quem nós somos. Essa é a pergunta que eu acho que vale $1 milhão, né? Quem nós somos, ou quem nós gostaríamos de ser, e qual o objetivo da vida nossa enquanto estivermos aqui. Então, o estudo da memória é o estudo dessa preocupação, dessa construção da nossa identidade como indivíduos e como grupo. Agora, Fábio, muito interessante isso, a necessidade de resgatar a memória. É possível perder a memória e, com isso, comprometer a nossa própria identidade, por exemplo, a identidade cristã? Sem dúvida. E não é simplesmente você ficar um desmemoriado, deixar de esquecer, deixar de lembrar de fatos. Você perde o seu vínculo familiar, comunitário, cristão e aí o que o Fowler disse, você perde a sua identidade, você não sabe mais quem você é. Você recorre a tudo quanto é filosofia. A gente começa a viver a tradição apenas, Justamente. Né? A gente não vive, a gente faz algo, mas a gente não sabe por quê. Por que a gente faz isso? Então perde o valor, não é? Sem dúvida nenhuma. A memória é muito mais importante do que se pensa. Agora, comumente, né? Rodrigo e Fábio, Fábio estava pensando o seguinte, as novas gerações, me dá a impressão que elas tendem para olhar só para o futuro. Com isso, esquece do passado. Esse é um risco também? Isso é um risco, não só para as novas gerações. Eu vou dizer que é uma onda de novas gerações que até os velhos ali, os mais, eles podem perder isso. Ou a gente vive só o presente, aí um carpe diem, viva hoje, seize the day, vamos viver só agora, amanhã não importa. Ou a gente vive demasiadamente no futuro, só o futuro que importa. Tipo, o que eu vou fazer amanhã, tipo, o passado não justifica. Então, aí é aquela ânsia do jovem de querer reformar tudo. Vamos mudar todas as coisas. Aí ele não para, já vai, senta aqui, meu jovem. Vamos pensar por que as coisas são como são? Eu não discordo que precisamos de muitas reformas. De uma nova reforma protestante, talvez. Só que, calma aí, por que a gente precisa dela? Nós chegamos até aqui por quê? O que é que precisa reformar? Se a gente reformar, a gente vai perder aquilo que nós somos como identidade. E muitas vezes vem bandeiras políticas, teológicas, movimentos paradigmáticos. Mas, não, vamos mudar tudo que está por aí. Estamos contra tudo que está por aí. Já vai. Nós não somos contra tudo que está por aí. Tem uma expressão que fala, né, que quando a gente vai lá, pega o bebê, põe na banheira, lá, lava ele e tudo, aí a água está suja, a gente precisa jogar lá fora, mas a gente tem que tirar o bebê antes, né? Claro. Importante, né? Nunca se esqueça. Nunca se esqueça. Agora, Fábio, sabe o que estava pensando? Que a história, obviamente, é formada por fatos. Agora, quando eu vou à história, não há um risco de, com a minha interpretação, dar uma versão da história? Não haveria esse risco, por exemplo, na história bíblica, de me aproximar e dar a minha própria versão? Aliás, isso acontece, né? Sem dúvida. O próprio Nietzsche já escreveu que não há fatos, apenas interpretações, né? Embora a gente tenha que ler muito cuidado esse autor, essa frase específica que pensada talvez sirva para isso. Você precisa saber exatamente o contexto do texto que você quer ler e, mais importante que isso, você precisa sempre evocar o Espírito Santo antes de abrir a palavra de Deus. Eu conheci aí alguns estudiosos da Bíblia que se diziam cristãos e que conheciam bastante da Bíblia, mas não conheciam o personagem central da Bíblia. E aí é bobeira, aí não serve para muita coisa. Então, de fato, você, quando à luz do Espírito Santo, à luz da reta doutrina, interpreta a Bíblia, então você consegue ali, de fato, algum resultado favorável. Senão, é pretexto. Né? Rodrigo, quer dizer que, pelo que nós conversamos até agora, o conceito de memória anda junto com o conceito de história. Isso, perfeito. História memória e história, eles estão intimamente. A gente não pode confundir os dois. Memória não é história, história não é memória. Mas os dois estão intimamente ligados. Então, a história, o fato histórico, ele existe e ele não é passível de interpretação. Ele existiu mesmo. Nós estamos aqui reunidos hoje, nós estamos conversando e este fato histórico existe. Então, se daqui 2, 3 anos a gente relembrar, lembra quando nós estávamos. Ele é real. Estávamos lá. Só que o jeito que o Fábio vê, o jeito que você vê, o jeito que os câmeras que estão aqui vão perceber, o jeito que o telespectador e o que aconteceu na vida do telespectador quando ele vai estar ali, todas essas questões vão influenciar
na nossa interpretação do fato histórico em si. Então, são as memórias que nós temos para reconstruir esse fato. Então, o fato existe, só que nós interpretamos de diversas maneiras. Sim, justamente. Aí que está a grande questão. Nós não estamos relativizando, falando assim, então tudo é interpretação. A gente não precisa cair no niilismo, Não, já que você aí eu citou acho que Nietzsche, né? só para fomentar a discussão mesmo, né? Que eu acho genial. Assim, Nietzsche está realmente certo nessa frase que você citou, mas a gente não precisa cair no niilismo, que é aquela questão, então já que tudo é interpretação, nada é real, não existe uma verdade objetiva, comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer, não tem sentido da vida. A Bíblia também perde sentido, né? Tudo perderia. Não é essa a questão. Mas também nós não podemos cair na outra questão de achar que nós não temos uma lente quando nós vamos para o texto bíblico, quando nós vamos para um fato histórico. Por exemplo, quando nós vamos ao texto bíblico, nós encontramos a narrativa da ressurreição de Cristo. Sim. Esse é um fato histórico. Sem dúvida. Está registrado na Bíblia. Sem dúvida. É confiável. Podemos mostrar por achados arqueológicos, por achados historiadores da época, é possível mostrar que sim, ele existiu. Né? Mas como nós vamos interpretar isso? O Dr. Fábio falou uma coisa bem interessante. Ele conhece vários teólogos, por assim dizer, que estão lá, que conhecem, que podem citar onde está o texto, o achado arqueológico, mas não encontrou o Jesus que ressuscitou. Ele conhece a história do Jesus que ressuscitou. Olha como a construção da memória é diferente. Sim. Então, O próprio fato perde o sentido sem a crença, né? ele vira um fato acadêmico, por assim dizer, né? Aí eu posso te dar uma aula maravilhosa sobre toda aquela questão, mas sair da aula, o que isso mudou em mim, o que isso mudará nos meus alunos, o que isso mudará no mundo. Aí que está a grande Não questão. serviu. A construção da memória, elas são diferentes. Qual o objetivo dessa construção? Então, quando eu falo de transmitir uma memória, não é transmitir uma informação. É transmitir mais do que uma informação, mais do que o relato histórico. É o que eu quero que você sinta com aquela informação. Muito bem. Muito interessante. Eu espero que você tenha tomado nota de algumas informações que já foram dadas aqui. Nós lemos o texto bíblico de Provérbios, que nos diz que não devemos esquecer, remover os marcos antigos. Isso tem a ver com a identidade, tem a ver com a memória. A Bíblia é um livro histórico também. Mas como o doutor Fábio sugeriu aqui, você não pode ler a Bíblia encarando apenas como uma narrativa histórica. Aliás, muitos têm feito isso, mas a Bíblia é mais do que isso. Como evitar cair nesse problema? Pedindo que Deus nos oriente na hora da leitura da Palavra de Deus. No próximo bloco, nós vamos tratar de um outro assunto importante relacionado a este, que é a perspectiva privilegiada que nós temos ao lermos a história quando olhamos com os óculos do cristianismo. Voltamos num instante. Em nosso programa de hoje, estamos estudando sobre a importância de conhecer a história. Aliás, no bloco anterior, falamos justamente sobre esse privilégio, Fábio, que o cristão tem de observar a história e de analisá-la da perspectiva cristã. Sim. Faz alguma diferença isso? Sem dúvida. E eu ainda costumo dizer para os meus alunos do curso de História lá do UNASP, o privilégio que nós temos de estudar a história a partir da metanarrativa do grande conflito, onde você consegue ver o fim da história desde agora, a partir do seu início, sem parecer perdulário ou qualquer coisa assim, porque você tem a historiografia até certo ponto, mas a fé que lhe complementa, né? Mas a grande questão que me parece importante é precisamente a da cosmovisão cristã como pressuposto, né? Estava estudando um pouquinho esse respeito uns dias atrás, né? Qual que é a diferença entre a cosmovisão cristã e outras cosmovisões? Isso. Espera só um pouquinho. Amigo, você sabe aquele caderninho que você usa para tomar nota? É o momento de você tomar esse caderno agora para anotar. Aliás, duas palavras que o Fábio já falou que são muito importantes. A primeira é metanarrativa. Metanarrativa é essa moldura que dá sentido precisamente a história, né? E ele mencionou o fio vermelho, né? Exato. Ele mencionou o conflito, o grande conflito entre o bem e o mal. Sim. Tomou nota, metanarrativa. E a outra palavra importante, é uma palavra técnica também, é cosmovisão. Vamos definir para as pessoas o que é cosmovisão? Pouquíssimas palavras. Cosmovisão é visão de mundo. Visão de mundo. A lente que você enxerga o mundo, né? Isso. A lente que você usa, um conjunto intelectual que você usa para observar a realidade e interpretar a realidade. E aqui eu creio que o cristianismo é, nesse sentido, também fantástico. Por exemplo, você
teve um dia angustiante, um dia preocupante, um dia até triste. Aí você vai para casa, toma um banho, liga a televisão, o jornal também não está ajudando você nesse momento. Sim. Aí então você vai para a sua cama e antes você então pega a Bíblia, abre ali o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Objetivamente, o que mudou no mundo ou no seu dia, né? Assim, tecnicamente nada, mas como você crê na palavra que você leu, mesmo que você tenha passado um dia bem angustiante com notícias nada alentadoras, você vai dormir bem, porque você crê na palavra, você confia no autor da palavra. Então a cosmovisão, se a gente voltar para William Dilthey, no século XIX, um alemão, aí, um filósofo alemão, que não era cristão, ele definiu a cosmovisão como sendo algo que dá segurança e conforto à nossa existência. E para nós cristãos, o conceito pode ser exatamente o mesmo. Cosmovisão dá segurança e dá conforto. Mas se o conceito é o mesmo, se a gente se utiliza inclusive de um conceito de um não cristão, então qual é a diferença entre a cosmovisão cristã e a não cristã? Talvez aqui duas outras palavrinhas novas para muitos, né? Enquanto a cosmovisão, digamos que secular, né, está baseada na epistemologia, na construção do conhecimento, a nossa cosmovisão deve estar baseada na ontologia, no sentido do ser. E eu acho que aí está a diferença. Porque se você se vangloria com os seus próprios conhecimentos, com a sua própria construção, com o que você é a partir do que você construiu, então você se afasta da perspectiva bíblica de homem, inclusive. Não é? E agora, se você se baseia não no conhecimento seu, no conhecimento humano construído ao longo dos séculos, mas não o esquecendo, você toma como ponto de partida de cosmovisão a própria ontologia, o sentido da existência, então aí você pode seguir tranquilamente, sabendo que não vai ser frustrado. Isso é muito interessante. Isso é importante. E você? Qual é a sua cosmovisão? A cosmovisão que você vive, o modo de interpretar a realidade, os fatos, dá a você segurança? Sim. Mas uma segurança real? Você tem certeza que dá segurança? Experimente a cosmovisão cristã a partir da Bíblia. Certamente a sua vida será diferente. Rodrigo, o nosso tópico principal aqui é a historiografia da Reforma Protestante. Com essas informações como pano de fundo, como é que nós podemos olhar agora para a Reforma Protestante? Qual a nossa interpretação disso que é um fato histórico? Então, vamos pegar a partir do que o senhor Dr. Fábio Darius acabou de falar. Sim. Eu posso ter várias cosmovisões. Eu posso ter uma cosmovisão bíblica do grande conflito, de que Deus age na história, Deus não é aquele Deus distante que está, como os deuses gregos, lá. Impassivelmente observando, né? Não faz nada. O máximo que ele faz é jogar um raio em nós. Não, esse não é Deus. Deus é um Deus que age na história. Ele conduz a história para que tudo que a história der seja da vontade dele. Não, peraí, você está sugerindo que a Reforma Protestante não pode ser interpretada apenas como ações humanas? Perfeito. Nós podemos olhar a história protestante e falar o seguinte: a Reforma Protestante, ela aconteceu por causa que a imprensa foi criada, porque o contexto social e político foi criado, porque o capitalismo emergente surgiu. Todas as questões humanas e reais, verdadeiras. A gente pode olhar para elas como maneiras realmente que conduziram a reforma. Agora, mas qual é o problema de ver a Reforma Protestante só como ações meramente humanas? Nós tiramos Deus da história. Incompleto. Ela fica incompleta. E o que acontece quando tiramos Deus da história? Nós temos uma visão secularista, nós não temos mais uma visão bíblica. Não é errado, se você quiser acreditar nisso, você tem o seu direito, mas você deixa de ser cristão a partir do momento que você... Existiria alguma limitação de tirar Deus da história? Você volta à perspectiva de cosmovisão baseada na epistemologia. Que tem sérios limites. Que tem sérias que limitações. já se mostrou muito precária. Sem dúvida. A ciência em si, ela é algo bom. Ela nos trouxe a medicina, ela nos trouxe... a gente vive mais, ela nos trouxe saúde. Muitos desenvolvimentos. Muita coisa boa. Mas ela também nos trouxe guerras, bombas nucleares. Sem o dúvida. ser humano como centro do processo, que é essa cosmovisão mais secularista, sem o Deus da história, sem Deus agindo na história, não precisamos de Deus para os nossos esforços, nós venceremos até mesmo a morte, mostrou que não funciona. Bom, vocês estão sugerindo que na visão cristã da história, nós saímos de um antropocentrismo e vamos para um teocentrismo?
Eu acredito que podemos falar alguma coisa nesse sentido, sim. Vamos explicar bem o que nós queremos dizer com essas palavras. Sim. O antropocentrismo é colocar a razão humana no centro. Se eu entendo que a razão humana é o centro e o único objeto que eu preciso buscar, se você estudar, você vai conseguir tudo que você quiser. Sentido de vida, você vai ter identidade, você vai ter tudo. Pronto, educação é tudo. Isso seria o antropocentrismo. O teocentrismo que a gente defende biblicamente é aquele teocentrismo que educar é bom, porque Deus manda. Você não despreza essas coisas Você não boas? despreza nada. A ciência é bom, o médico é bom. Você, se ficar doente, você pode buscar um hospital. Só que isso tudo só tem sentido, identidade, a partir de Deus no centro de tudo. Por que que eu estudo a natureza? Por que que os primeiros cientistas começaram e quiseram estudar a natureza? Porque ela era criação, segundo eles, da mão de Deus. Justamente Eles não eu ia viam problema comentar. nisso, nenhum problema nisso. Não, ao contrário, não. Eu ia comentar justamente isso, porque talvez alguns que gostam de história, então leem alguns conceitos históricos relacionados a alguns períodos específicos. E basicamente o teocentrismo foi o paradigma da Idade Média, né? Que a gente chama de Idade das Trevas. Idade das Trevas. Mas essa é uma visão negativa, né? É estranho, é estranho. Então, quando você vê o teocentrismo anulando a razão humana, Ruim. isso é ruim. Isso é ruim. Agora, quando você vê a palavra na sua acepção de fato, né? Ou seja, o Deus no centro da vida, isso é cristão. Ou seja, o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, ele é racional. Sim. E pensar não é um problema, muito pelo contrário. Te tira dessa angústia, desde que o seu pensamento seja encetado com a visão de Deus para a sua própria vida. Senão, é frustração total. Eu costumo brincar com os meus alunos, sábado à noite, quando você está sozinho em casa, ninguém ligou para você, né? Você não tem nem dinheiro para sair, comer alguma coisa, uma pizza, qualquer coisa. Você está assim angustiado, né? Dificilmente você vai ler Sartre, Nietzsche ou qualquer um para encontrar sentido. Mas na Bíblia você encontra algum sentido. Ali você vê o valor de cada um desses livros. Agora, Rodrigo, é muito interessante a nossa conversa. Mas não haveria um risco de ir para o outro lado? Por exemplo, pensar que as ações da Reforma Protestante seguiram meramente uma perspectiva sobrenatural? Sim, são dois extremos que a gente tem que evitar. A gente pode cair para o extremo de achar que nada técnico, que nada das mudanças sociais, econômicas e políticas foram influenciadas, ajudaram a reforma, e cair para o outro lado. Deus age apenas misteriosamente. Lembra de um caso que eu acho que ilustra bem isso? Um dia dei carona para algum aluno por aí, aí ele me perguntando, eu estava ali ainda acabando meu doutorado, ele olhou para mim e falou assim: você está fazendo doutorado? Sim, que área? Em teologia. Você não tem medo de perder sua fé? Ele me perguntou, aquilo me surpreendeu. Eu falei assim: medo de perder minha fé? Porque quem estuda demais acaba perdendo a fé, não é? Fica louco. Fica louco. Eu falei assim: olha, depende qual objetivo que você está estudando. Para quem? Para quem você está estudando. Uhum. Então, nós vermos esse teocentrismo, Deus como centro da história, Deus como aquele que levantou Lutero, a gente pode cair para esse lado, assim, é só o sentir do Espírito, é só o agir do Espírito. Mas eu não preciso ir para este lado, eu posso estudar muito, eu posso entender que Lutero tinha estudado muito, que ele era um grande homem, estudioso, que ele também usou de todos os equipamentos de sua época, da prensa tipográfica que havia sido acabado de inventar, e que, na verdade, Deus agiu na história sobre essas coisas humanas. Então, quando você cria um instrumento, quando você vai trabalhar, Deus está agindo na história ali também. Deus não precisa agir na história apenas quando você está no sábado à noite, sem sentido e orando. Sim. Mas na segunda-feira de manhã, às 7h30 da manhã, quando você acabou de sair do ônibus para ir trabalhar, Deus está agindo na história. Porque Deus, e essa é a cosmovisão bíblica cristã, Deus age na história a todo momento. E aí justamente retoma Lutero, inclusive, né? Porque tem o conceito, inclusive medieval, do Deus abscôndito, né? O Deus que se esconde, mas que ao mesmo tempo se esconde por quê? Porque se ele se revelar tal qual ele é, nós seríamos fulminados. Nós não temos condições de ver a Deus. Mas Deus se revela na sua fragrância, ele dá pistas e nós seguimos esse caminho. Isso é uma perspectiva. Por outro lado, e aqui retomando Lutero, ser tu o Cristo do outro. É uma frase dele, não sei exatamente em alemão, ser o pequeno Cristo, né? Eu acho que pelo alemão fica até mais, né? E aí você percebe
em você mesmo, mediante a atuação do Espírito Santo em você, a modificação na história, tanto da sua vida quanto da vida do outro. Então, nesse sentido, eu gosto de ver a atuação de Deus na história. Né? Agora, Fábio, podemos olhar para a Reforma Protestante e pensar que ela também tem uma dimensão escatológica? Olha. Creio que sim. Eu creio que sim. Porque Deus, ele se levantou. Quer dizer, Deus nunca esteve agachado, digamos assim, mas levantou homens, né? Que deram continuidade a um processo que vem desde o início da história, né? Então, a igreja sempre teve o seu remanescente. Isso. Desde o início, né? Nunca houve um vácuo remanescente, né? Digamos assim, né? Mas naquele contexto específico da história dos pré-reformadores, dos reformadores, acho que foi necessário que Deus levantasse um homem. Eu acho que a gente pode ampliar aí o termo escatológico, no sentido da teologia clássica, sempre vai falar do o já e o ainda não. Isso. Sim. Então, quando a gente considera que algumas coisas escatológicas já aconteceram e algumas ainda não aconteceram, estão para o futuro, eu posso dizer que a ação de Deus sempre é escatológica. Então, quando Deus age na história, ele já está... Sim. Ele já pensando. no futuro, ele está preparando a sua grande volta, o seu grande triunfo final, né, por assim dizer. E aí o pessoal às vezes pergunta, sempre em aula, né? Mas professor, isso faz parte da profecia? Isso não faz parte da profecia? O que eu posso tomar a sério? O que eu posso tomar? E a minha resposta é muito simples, até básica demais. Eu digo, tudo é sinal dos tempos para aquele que crê. Tudo indica a volta de Porque a sua cosmovisão Justamente. vai ver isso tudo como sinal. Todas as coisas são regidas por Deus, para Deus e para o seu propósito. Ou seja, para grande retorno escatológico de Cristo Jesus. Eu vejo dessa forma também, perfeitamente. Fábio, falando da Reforma Protestante, esse é o nosso tema principal, uma historiografia, qual teria sido uma das principais contribuições dos reformadores, a sua influência em relação ao povo? Perfeito. Eu creio que, basicamente, os reformadores atuaram como uma espécie de profetas. Né? O que faz o profeta? O profeta faz duas coisas. O profeta denuncia e o profeta anuncia. Né? Ele denuncia a sua época, o seu tempo, a sua perspectiva de mundo, sua visão de mundo, e ele anuncia o reino de Deus. E esses pré-reformadores e o próprio Lutero fizeram, dada a luz que receberam, no contexto que viveram, esse papel profético, levando, da forma como conseguiram, a palavra de Deus ao povo, fazendo com que o povo tivesse longe das suas costas aquele fardo da teologia medieval católica e pudessem, pelo Espírito Santo, mediando a consciência, encontrar a luz da verdade através do texto bíblico. Então, o que esses reformadores fizeram foi basicamente isso. Eles traduziram a Bíblia para a linguagem do povo, deram a Bíblia para o povo e, a partir disso, começou precisamente o começo do fim do pensamento medieval teocêntrico e deu início à modernidade, para o bem e para o mal, né? Porque Weber, há excesso também nisso. Né? O Max Weber, sociólogo importante aí, né, pai da sociologia moderna, ele vai, na tese dele, no livro clássico dele, que é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele vai concluir que, a partir dessa ética protestante, a gente pode potencializou que o capitalismo surgisse. Um dia eu ouvi uma analogia que eu achei muito interessante, porque o Max Weber ele vai colocar que a vocação, tipo a cosmovisão cristã, quando ela entra dentro dessa nova concepção de ser humano, eu sei que agora Deus age na história, Deus está pedindo para que eu faça aquilo que eu estou fazendo para Ele, para a honra e glória de Deus, e Ele está aqui agora, Ele não está escondido, como o Dr. Fábio falou. Sim. Isso me dá um sentido de vida, porque o que a gente falou, quando eu vou segunda-feira trabalhar, eu estou fazendo isso para a honra e glória de Deus. Aí, um dia, um historiador me fez a seguinte análise, assim, que eu achei interessante. Falou, essa mesa, na Idade Média, quando ela fosse feita, ela seria feita para ser útil. Então, aqui embaixo, ela seria toda de qualquer jeito. Só que, a partir do momento que a Reforma Protestante veio e trouxe que Deus estava aqui na história, que tudo que você faz é para a honra e glória de Deus, e você anuncia que o reino já está aqui, e que o reino ainda vai se completar de uma magnitude, você tem que estar preparado para isso, e não tenha medo, Deus está com você. Todas essas máximas da Reforma Protestante, esse historiador me disse o seguinte, que essa mesa agora ela era perfeita, em todos os detalhes, até onde a gente não iria ver e não iria usar, aqui embaixo, ela seria
perfeita, porque era para a honra e glória de Deus. Essa percepção de Deus alterou A percepção ação de humana. vida, a sua identidade. Muito interessante. Bom, eu acho que seria muito bom que você pudesse tomar nota do seguinte: foi dito aqui que os reformadores denunciaram e anunciaram. Mas o que eles tiveram como fonte para a denúncia e para o anúncio? Perfeito. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Você pode ter a perspectiva que você quiser para interpretar o mundo, mas se você quiser ter uma perspectiva correta, verdadeira e que lhe dê segurança, tome a palavra de Deus. A Igreja Adventista promove a leitura da Bíblia todos os dias num projeto chamado Reavivados por Sua Palavra, que aliás tem aqui durante a semana e diariamente na TV Novo Tempo. Acompanhe esse projeto. Você terá o conhecimento da palavra de Deus e será capaz de interpretar corretamente a história, o que é uma grande bênção. Voltamos em seguida e estamos discutindo o tema, a historiografia da Reforma Protestante. Em nosso programa de hoje, estamos dando uma olhada historiográfica à Reforma Protestante. Eu queria começar aqui, Follis, falando do historiador Lindenberg. Ele diz que reformadores encorajavam as pessoas a julgar a doutrina ou as doutrinas pela Bíblia, enquanto que as igrejas voltavam-se à história para reforçar conceitos individuais. Perfeito. O que significa isso? Ó, essa frase é muito importante. Eu acho que, como o Dr. Fábio falou no bloco anterior, né, a gente precisa anunciar e denunciar aqui. É importantíssimo quando a gente vai lembrar que a Reforma Protestante, a máxima dela é somente as Escrituras. Precisamos voltar para o texto bíblico e o texto bíblico precisa nos guiar. Só que aí, como nós falamos de cosmovisão, da lente que você olha, do jeito, da memória que você constrói para o texto, muitas vezes a gente abre o texto bíblico e não necessariamente estamos sendo bíblicos. Então, muitas igrejas... Assim, como alguém pode abrir a Bíblia, ler a Bíblia e não ser bíblico? Perfeito. A igreja abre lá o texto, lê o texto e fala, já, não entendi isso aqui. O que é a história, os historiadores, o que Lutero falou sobre esse texto? Justamente. O que fulano falou sobre esse texto? A pessoa não vai... O que o texto falou sobre o texto? Mas qual o problema em consultar os especialistas? Sobre a nossa cosmovisão, não que seja um grande pecado, até interessante, porque você pega, do ponto de vista histórico, eu vou dizer que isso é muito lindo, é fantástico. Só que quando a gente ingessa o texto bíblico, a visão dos historiadores, dos filósofos, enfim, dos credos, daqueles que antes pensaram por você, você não exerce aquilo que Deus próprio lhe incutiu, que é a racionalidade, né, mediante o próprio Espírito Santo, né? E isso eu acho muito bacana na nossa própria igreja. Nós temos excelentes escolas de formação, seminários teológicos, grandes professores de teologia, grandes pastores. Nós temos a verdade presente, nós somos o povo remanescente, e mesmo assim vamos à igreja e levamos a Bíblia. Sim. Nós não confiamos nos nossos pastores, afinal de contas, não é isso, mas é um lembretezinho que é Bíblia. O sacerdócio de todos os crentes, exatamente. Uma das grandes conquistas, máximas da Reforma, né? Uma das grandes conquistas, é que você como indivíduo, tem acesso à Bíblia. Sim. E isso é tão sagrado que você não pode ouvir o que eu vou falar. Você tem que ver você e o Espírito Santo. Conferir, né? Caia de joelho. Eu vou falar, o doutor fulano pode falar, os credos apostólicos, o que Lutero, os que os pais da igreja falaram, importantíssimo. É importante. Nós devemos voltar, conhecer nossa história, só que não necessariamente concordar com ele. Devemos concordar com o texto bíblico e de joelho no chão pedindo orientação do Espírito Santo. Cada pessoa individualmente. E eu vou dizer uma coisa nesse sentido, é quase que um testemunho aqui. Sim. Eu estava terminando o doutorado, ou seja, totalmente instrumentalizado por tudo quanto é filósofo, historiador, sociólogo, escrevendo a tese mesmo. Quem já passou por isso sabe o que estou falando. É um tempo fantástico, mas ao mesmo tempo é muito duro também, né? E às vezes angustiado, à noite, antes de dormir, eu pegava o texto bíblico, que eu não conseguia mais ler o texto bíblico, como deveria ler. Sempre procurando alguma questão, o que o fulano disse do texto, o que o fulano disse, o que o pastor... Alguém para legitimar. Alguém para legitimar o texto. Eu preciso disso para a minha tese. Então, conversava com a minha futura esposa, com a minha noiva, e ela dizia, olha Fábio, nós vamos ver a palavra de Deus, né? Esquece agora o teólogo, esquece agora o historiador. O que é Deus?
o Senhor é meu pastor, nada faltará. O texto que a gente falou, isso é Deus falando, olha. Então você não precisa de alguém para legitimar. Acontece muito com a gente hoje, né? Por exemplo, por que você não come carne de porco? E aí você tenta pensar em um artigo que você leu de uma revista científica. Sim. Olha... Ou que o seu pastor, ou que a sua igreja... A palavra de Deus fala em Levítico 11 que nós não devemos comer esse tipo de coisa. A gente volta pouco ao Isso é o suficiente. Mas a gente, às vezes, nesse mundo secularizado, acha erroneamente que a Bíblia não é o suficiente e busca outras fontes para complementá-la. E muitas vezes isso pode acontecer no púlpito também. Acontece o pastor achar que ele precisa contar a história, ele precisa contar o caso da semana, falar o que a revista está falando. E muitas vezes a gente não abre a Bíblia, simplesmente lê e explica. Texto por texto. Rodrigo, isso quer dizer, por acaso, que nós não temos que voltar aos nossos fundadores? Temos que ignorá-los? Ao contrário. É que nós falamos no primeiro bloco, né? Quando a gente não volta e relembra a nossa identidade, a construção da nossa memória, a gente perde o caminho do porquê nós estamos aqui, do porquê que nós chegamos aqui. Eu acho que são dois extremos, novamente, que a gente precisa evitar. Preciso evitar o extremo de achar que eu sou autossuficiente. Não, eu não sou. Eu sou apenas um indivíduo. A comunidade é muito importante, porque não é a minha interpretação que ela é válida. Eu preciso ler e interpretar por mim, mas eu preciso perguntar para ele. E nessa sabedoria, o Espírito Santo também está agindo em você, também está agindo em você. Então, nós juntos podemos, melhor do que eu sozinho, interpretar. Então, voltar para o passado é importante nisso. Mas também eu não preciso ficar extremamente dependente. Eu preciso achar esse equilíbrio, onde eu vou voltar ao passado e procurar a multidão, mas eu também tenho o meu comprometimento com a palavra. Porque se você esquecer a Bíblia e ficar só com os fundadores, você perde a verdade presente. Esse contexto de remanescente aliás, pode, né? Aliás, Fábio, foi esse um dos perigos da igreja pré-reforma, o apego excessivo à memória dos fundantes? Eu creio que sim. E não apenas os patrísticos, né? Se você tomar, por exemplo, São Tomás de Aquino, que é um dos grandes nomes da teologia católica até hoje, ele cita mais Agostinho do que a própria Bíblia, por exemplo, né? E outros tantos. E o próprio Lutero, em muitos dos seus textos, ele às vezes, sem querer, achando que está sendo bíblico, está citando ali uma perspectiva, uma leitura de Agostinho da Bíblia, né? Que ele está tão influenciado naquilo, porque ele foi agostiniano também, que ele não percebe mais o que é e o que não é. Então, é por isso que é importante que você tenha a sua Bíblia como primeira leitura do dia. E também como última leitura do dia. E que você não se deixe viciar por outras perspectivas de mundo que desvirtuem. E é por isso que é importante eu também me colocar sobre diversas perspectivas, justamente porque aí eu chego para você e falo assim, Adolfo, eu estou lendo a Bíblia a partir disso aqui, para mim esse texto significa isso. Aí você olha para mim e fala, mas você não acha que você está sendo agostiniano aqui por causa disso? Aí eu paro, poxa, eu nem tinha notado. Então, por isso que eu não posso deixar os marcos antigos abandonar a identidade, todos os grandes teólogos do passado, porque eles também denunciam aquilo que é um vício que eu posso estar vivendo. Então, por isso que a interpretação, eu gosto muito de uma expressão, que é do Timothy Keller, que ele fala de uma comunidade hermenêutica, que a igreja ela deveria se resumir a uma comunidade hermenêutica. O que é uma comunidade hermenêutica? Uma comunidade hermenêutica você não vai à igreja apenas para ouvir, você vai à igreja para interpretar a Bíblia. Eu interpreto, você interpreta, ele interpreta, e nós interpretarmos juntos a Bíblia, nós criamos uma comunidade hermenêutica. Eu olho para ele e falo assim, Fábio, você está achando que você está sendo bíblico aqui, mas olha, você não está entendendo. Ele também olha para mim e fala, Foles, agora é você que não está entendendo neste outro caso aqui, porque você tem um vício numa criação, ou do país que você nasceu, ou da região que você nasceu, ou da religião que você tinha antes e agora mudou. Então, por causa desses vícios, a gente precisa dessa comunidade hermenêutica, nós todos juntos, usando a Bíblia um com o outro. O que não quer dizer que eles erraram tudo, né? Muito pelo contrário. Como o Miroslav Pelikan escreveu, a tradição é a memória viva dos mortos, né? Então, embora você precise ser bíblico, você às vezes sim, se utiliza de um ou de outro pensamento bíblico desses homens do passado que ainda estão... está bem, que é isso mesmo, né? Ou seja, você não vai jogar tudo fora, afinal de contas. Agora, Rodrigo, eu gosto muito da Igreja Apostólica. Haveria algum problema de eu voltar e querer viver como a Igreja Apostólica? Viver como a Igreja Apostólica? A era da Apostólica? Igreja Apostólica?
Aí está uma coisa também que a gente precisa equilibrar sempre a questão. Se nós quisermos voltar para a era apostólica, do lado dos primeiros, a gente vê lá o livro de Atos, lê aquela igreja Lindo, vibrante, é maravilhoso. Um só povo, um só coração, né? Muitas vezes a gente tem uma cosmovisão, que a gente aplica o texto ali, que acha que era tudo perfeito. Que eles já tinham completado a carreira da fé. Eu falo assim, não, tipo, tinha uma igreja perfeita e essa igreja era dos primeiros cristãos lá. Quando Jesus morreu, veio Pentecoste, aquela era a igreja perfeita. Eles têm muito a nos ensinar. Então a gente lê ali o livro de Atos, a gente pode aprender muito com aquela igreja. Mas uma coisa que eles têm a nos ensinar eles não eram perfeitos. Então se a gente quiser voltar para lá, como o modelo, o marco, assim, fala assim, não, tudo que a gente tem que viver é o que eles viviam, eu falo, calma, nem tudo. Porque eles também cometiam muitos erros. As cartas paulinas estão aí. Para demonstrar isso. Para demonstrar isso. Olha, não faz isso, olha o que vocês estão fazendo, meus queridos. E agora que, enquanto historiador, vou complementá-lo. Né? Nós estamos no século XXI, não no primeiro século. É impossível você viver a vida do primeiro século. Né? Até porque muitas coisas boas existem hoje. E então, de vez em quando, surge um ou outro que quer voltar ao passado. Né? E aí, então, tira a tecnologia, tira a luz elétrica e praticamente, né, retoma... Não, você tem que viver o espírito da Igreja Apostólica. Esse é possível. Bíblico. É precisamente isso. Agora, sem que você tenha que mudar radicalmente certas questões que estão em sua vida por conta da própria... A gente não pode perder a verdade presente Justamente. para o tempo de hoje. Eu acho que é nesse a Bíblia sentido. tem para dizer no século XXI. Ela tinha algo para dizer no século I, que hoje continua, Sim. e tem hoje algo que é novo para nosso mundo tecnológico, esse mundo veloz, esse mundo de capitalismo selvagem. Nós precisamos anunciar e denunciar uma verdade presente para este povo. Então, nós não podemos sair e viver, como ele falou, né, sem luz elétrica, sem tudo. Vamos voltar à igreja, calma. A gente precisa dar uma mensagem de salvação do reino de Deus escatológico para agora. Exatamente, acho que é nesse sentido. Tudo isso quer dizer que, tudo isso sugere que um dever individual, dever de cada pessoa, é aprender a identificar e a usar de maneira correta a palavra de Deus. Tudo isso passa pela hermenêutica, Sim. pela compreensão da revelação divina. Acontece que as pessoas que nos acompanham, Fábio e Rodrigo, são pessoas, muitas delas pessoas comuns. Elas não tiveram o privilégio que vocês tiveram de estudar, fazer mestrado, doutorado. O que eu posso dizer para essas pessoas que vivendo uma vida comum, sem estudar história, sem estudar teologia, sem fazer um programa formal de estudo, mas precisam viver e compreender corretamente a verdade? Vamos dar algumas dicas. O que fazer para ter essa perspectiva correta da história a partir da Bíblia? Passo número 1. Vamos dar aí 2, 3 passos comuns para a pessoa. Eu acho que o primeiro passo é não acredite nunca que você vai conseguir fazer grandes evoluções sozinho. É por isso que eu falei da comunidade hermenêutica. Você vai à igreja semana após semana, porque lá você vai ter um crescimento. Isso. Com a lição da escola sabatina, com o irmãozinho. Você está há 30 anos na igreja, eu estou há 2, você tem alguma coisa para me ensinar? O irmão ali também é casado há muito tempo, eu não sou, ele tem alguma coisa para me ensinar. Então a gente vai, ao se amar, ao estudarmos a Bíblia aí, pequeno grupo é outra coisa também, que segundo passo, vai na igreja, vai no pequeno grupo. Junte todo mundo e fala assim, vamos estudar a Bíblia? Vamos abrir aqui de Gênesis ao Apocalipse? Vamos fazer o Reavivados por sua palavra? Vamos fazer juntos aqui? Aí eu não entendi, aí eu te pergunto, aí você não entendeu, aí a gente liga para o pastor, pastor, olha, eu como pastor é uma das coisas que eu mais gosto, é quando alguém me liga, pastor, estou com um problema, aí você já fala, o que será que aconteceu? Financeiro, da família, fala assim, quero entender melhor o texto tal. Como eu entendo o texto bíblico tal? Eu falo assim, graças a Deus, olha que maravilha. Então, imagina se nós juntarmos essa vontade de aprender. E também eu acho que a gente não precisa esperar essa transformação completa, né? A gente demorou também muitos anos estudando. Você também, enquanto Jesus não voltar, vamos continuar estudando. Deixa eu falar aqui para o meu amigo e a minha amiga que me acompanham agora. Você notou como é importante a comunidade, porque um com o outro nós aprendemos. Eu posso ensinar alguém, mas alguém pode me ensinar. No início do programa eu disse que se você quiser aprofundar alguns temas bíblicos, você pode entrar no site biblia.com.br. Faça isso, toma nota, biblia.com.br. Lá você encontra estudos bíblicos e você pode pedir material para Novo Tempo, para aprofundar sua percepção e seu conhecimento da Palavra de Deus. Aqui o Rodrigo falou da escola sabatina. Você sabe o que é escola sabatina?
Tem um programa no Novo Tempo também, Lições da Bíblia. Escola Sabatina é um folheto trimestral que a Igreja Adventista usa para estudar sistematicamente um tema bíblico de interesse para o crescimento individual e para o crescimento coletivo. Procure informações também sobre a lição da Escola Sabatina. Fábio, que mais dica nós podemos dar para a pessoa para que ela não corra risco de olhar para a história e ser enganada ao interpretar a história? A gente não precisa inventar muita coisa. Então, 2 dicas muito simples. Sim. Leia a Bíblia e converse com o autor da Bíblia. Só. Aí você está preocupado, como eu vou guardar o sábado, o que eu tenho que deixar de fazer, o que eu tenho que fazer? Vamos com calma. Leia e converse com o autor da Bíblia. Você, ao longo desse processo, vai perceber exatamente o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, e o processo é a vida inteira, não é? Porque você lê João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus falando dele mesmo, não é? Então você está buscando a verdade. Agora, quando você percebe que precisa buscar a verdade, é porque a verdade já o encontrou. Claro. Sem dúvida nenhuma, não é? Sem dúvida nenhuma. Então, você fica preocupado, eu não entendo isso, não entendo aquilo. Aí a gente volta ao que eu falei. Aí você procura na comunidade de fé, na igreja, no pastor, essas respostas. Mas note que coisa linda que acontece com você. A verdade, isso eu costumo dizer, ao mesmo tempo é o caminho e a vida. A vida é a verdade e o caminho. E o caminho é a verdade e a vida. Então você está no processo. E quando você não larga esse caminho, não abandona esse processo, então você certamente fará grandes progressos e mesmo sendo leigo, assim, formalmente falando, não tendo estudos, né, você terá uma perspectiva da história correta, do ponto de vista... Talvez não conheça um outro conceito aqui, um outro historiador ali, mas você sabe para onde está se encaminhando, de onde você saiu, para onde você está vindo. Então, isso é muito importante. Estamos nos encaminhando para o fim, mas uma rápida palavrinha aqui. Nós mostramos o livro do início, né? Pneumatologia, Pessoa e Obra do Espírito Santo. Em poucas palavras, Rodrigo, para interpretar a história, qual é o papel do Espírito Santo para interpretar corretamente a história? Quando Jesus, perto dos últimos acontecimentos, antes dele ir embora, ele falou o seguinte: quando eu for, o Pai vai enviar o Espírito Santo para vocês. E o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. Ele vai mostrar para vocês o pecado de vocês e vai ajudá-lo nesse processo de conversão. Nós temos essa questão muito ampla, que nós achamos em tudo na nossa vida, que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos fazer algo para nos salvar, que nós que precisamos estudar muitos livros para nos salvar, que nós precisamos ficar dias e dias de jejum e oração. Todas essas coisas são importantíssimas, boas, tem o seu lugar, são bíblicas. Mas o que Cristo fala é o seguinte: clamem pelo Espírito Santo. Ele virá e ele vai nos guiar. Aí, imagina uma igreja cheia do Espírito Santo, é aquela igreja que se ama, é uma igreja que busca a Bíblia, que estuda, que vira comunidade hermenêutica. Então, é o que o Dr. Fábio falou: abra a Bíblia, leia e clame pelo Espírito Santo. Ele, como o autor da Bíblia, vai nos ajudar a interpretar a Bíblia. É só isso. Muito bem. Da perspectiva da história, uma das grandes contribuições dos reformadores foi levar as pessoas de volta à Bíblia, porque através da Bíblia como metanarrativa, as pessoas poderiam interpretar corretamente a realidade. Como é que você tem vivido, amigo, amiga? A palavra de Deus é sua fonte para interpretar a vida? Tomara que sim. Faça isso todos os dias. Comece seu dia lendo a palavra de Deus. Dessa forma você estará seguro e segura para viver da forma como Deus quer que você viva. Obrigado por sua companhia, obrigado ao Fábio e ao Rodrigo por estar conosco. Nos encontraremos no próximo programa Teólogos.